Boa tarde a todos. Então, como fui apresentada, meu nome é Edilene, sou da Casa Cantinho de Memei aqui em Santos. E hoje vamos conversar sobre Jesus. E aí, para isso, eu trouxe aqui, olha, não sei se vocês conhecem essa artista, a Kiane. Vou contar um pouco da história dessa artista. Essa moça mora nos Estados Unidos e ela começou a desenhar aos 3 anos de idade. Aos 4 anos, ela fez o seu primeiro quadro, com traços perfeitos, e ela intitulou aquele quadro como se o anjo. E ela disse que aquele anjo a levou para o céu e mostrou coisas lindas e cores muito diferentes. Isso aos 4 anos. E ela continuou a desenhar, né? Começou a desenhar com lápis preto, depois começou a utilizar tudo que tivesse à sua frente. Vela, flores, frutos, carvão. Há muitos anos atrás passou uma reportagem dessa criança na televisão. Enfim, ela tinha os quadros lindos, tem, né? Desde pequena. E muitos a criticavam porque acreditavam que não era ela que desenhava aqueles quadros. Então a família, desde aquela época, desde ela pequena, começou a filmar ela desenhando, que era para poder comprovar que era a criança que estava fazendo os desenhos. Quando ela tinha 6 anos de idade, começou a pintar com tinta a óleo. E ela falava que os quadros que ela fazia eram visões e sonhos que ela tinha. Ela fala também que ela não pertence a nenhuma religião. A religião dela é Deus. Aos 8 anos de idade, ela queria muito desenhar o rosto de Jesus, mas ela não conseguia a inspiração para isso. Depois de quase 1 ano, ela resolveu se trancar no quarto e conversar com Deus. E nessa conversa, ela pediu a inspiração para poder fazer o desenho do rosto de Jesus. No dia seguinte, um carpinteiro bateu na porta dela, se apresentou a ela dizendo que ele era um carpinteiro e que ele queria ser o modelo para o seu quadro. E assim ela o fez. Esse é o Príncipe da Paz. Ela demorou 40 horas para fazer esse quadro. Isso aos 8 anos de idade. Ela é reconhecida nacional e internacionalmente pelas obras que ela desenha, que ela pinta, né? Boa parte do que ela ganha, ela doa para a caridade. E ela se declara com a missão de levar a esperança e fé através da arte. O nome dela é Kiane, tá? Se vocês procurarem, tem site, tem várias reportagens, né? No site mostra todos os quadros que ela fez, né? E ela comenta que as pessoas que ela retrata, não é ela que vai procurar, elas é que aparecem na frente dela, né? Nas visões, e ela faz os desenhos. São lindos, né? E assim nós vamos, né? Com essa linda imagem aí de Jesus, conversar sobre ele. Então, Jesus, quando esteve aqui na Terra, nos deixou um código de vida. Mas devido ao nosso atraso moral e intelectual naquela época, deixou a complementação para mais tarde. Naquela época em que ele esteve aqui, ele nos ensinou através das parábolas, né? E nos anunciou: se me amais,
guardai os meus pensamentos, os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Quem é o Consolador? A doutrina espírita, né? Para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Né? Então, as obras de Kardec, né? Ele vai trazendo toda a doutrina de Jesus para nós, é a base, né? Jesus é o espírito mais iluminado que a terra conheceu. Veio até nós amando de Deus, para que nos ensinasse a ciência do bem viver, que ele já conhecia e praticava. Para o homem, Jesus é a perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Chegaremos um dia à perfeição de Jesus? Chegaremos, mas em quantas encarnações, né? Não sabemos. Mas a missão de todos nós é evoluirmos, né, assim como Jesus, chegarmos próximo a Ele. Deus o ofereceu a nós como o mais perfeito modelo, e a doutrina que Ele ensinou é a expressão pura da lei de Deus. No livro A Caminho da Luz, tem um capítulo chamado A Gênese Planetária, que tem a seguinte definição: Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, que dirige a vida de todas as coletividades dos planetas habitados do sistema solar. Jesus não falou: há muitas moradas na casa do meu Pai? Né? Então, não existe vida apenas aqui no planeta Terra, né? Através desta autoridade é que ele organiza as nossas encarnações na Terra. Então, nós não encarnamos aleatoriamente, nós temos uma missão a ser cumprida, todo um planejamento a ser executado. Não sei se todos viram o filme Nosso Lar 2, né? Que mostra todo o planejamento para uma encarnação, como é feito, conversado, explicado, mostrado quem nós iríamos, assim como foi representado, nós também passamos pelo mesmo momento, com certeza, né? Quem iríamos nos conviver, pelas dificuldades que iríamos passar, então tudo existe um planejamento para isso. Por isso disse que veio para reafirmar o que já havia sido dito. Tem por missão encaminhar a humanidade ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Quando chegarmos a um planeta, né, estamos no nosso planeta em evolução, quando ele se tornar um planeta evoluído, nós também estaremos moral e intelectualmente também evoluídos. Estamos caminhando para isso. A missão de Jesus é transmitir aos homens o pensamento de Deus. Ele veio com suas legiões de trabalhadores divinos, operou a escultura geológica do orbe terreno, trabalhando a escola abençoada e grandiosa. O planeta Terra é a nossa escola, né? Estamos aqui para aprender. Ele organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável para a existência dos seres. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo.
Para termos mais detalhes, né, sobre a geologia do planeta, nós temos o livro A Gênese, de Allan Kardec, né, que vai explicando bem detalhadamente como foi a formação do nosso planeta. Jesus afirmou que não veio destruir a lei, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. O amor, eixo central da sua mensagem, não poderia ser uma simples declaração de intenção, um discurso para os outros. Ele precisava viver o que pregava, e foi isso o que o diferenciou de todos os demais profetas. O amor, perdão, a aceitação, a fé. Durante a sua trajetória aqui na Terra, ele exemplificou através da vivência, não apenas através de palavras, todos esses sentimentos, né? Por isso que ele é o nosso modelo. Jesus é um espírito superior, guia e modelo para a humanidade. Mas essa superioridade espiritual se humaniza como a pureza de uma criança, que se joga de braços abertos para o amigo, acolhendo-o com o coração, transbordando de felicidade. Mesmo que esse amigo esteja no pior momento da sua vida. Aliás, o verdadeiro amigo é o que está presente quando o nosso chão desaba, quando os nossos sonhos desmoronam e quando as labaredas da culpa nos consomem dias e noites. O amigo Jesus sempre chega nessa hora, com a pureza de uma criança, sem condenação, sem sermão ou ameaça de castigo. Ele traz o amor de Deus para levantar os caídos, curar-lhe as feridas e mostrar-lhes os caminhos da renovação. Nossa, mas Jesus não vai me condenar? Não, quem vai me condenar é a minha própria consciência, né? Quando cometemos um erro, não é o outro que vai apontar o dedo, é a nossa própria consciência que vai, poxa, você pisou feio aqui, fez isso errado, fez aquilo errado. Não é o outro que vai nos condenar, é a nossa consciência. Jesus não, está de braços abertos para nos acalentar, né? Para nos dar a força e a coragem para seguir adiante. Caiu? Opa, vamos levantar e vamos seguindo juntos. Para Jesus, líder é o que serve a todos, não aquele que deseja mandar, mas o que intenciona servir. Muitas vezes julgamos que servir é estar por baixo, é humilhar-se, quando na verdade, na ótica de Jesus, servir é o maior ato de grandeza. Na história do cristianismo, nós temos um lindo testemunho de espírito de serviço e humildade. Não sei se vocês conhecem a história de Isabel de Aragão. Já ouviram falar? Isabel de Aragão. Ela foi rainha em Portugal por volta do ano de 1280. E mesmo na condição de rainha, ela se dedicou aos fracos, cuidou dos enfermos, fundou hospitais, protegeu toda a categoria de desvalidos. Quando ela saía no paço do palácio, uma multidão a seguia, pedindo socorro, e nunca deixou nenhum deles sem ser generosamente atendido. Gostava de cuidar pessoalmente dos leprosos, tratava as chagas, lavava as roupas, encaminhava para uma vida digna os órfãos, as viúvas, e até na hora da morte providenciava uma sepultura digna, mandava celebrar missas. Isabel fazia quase todas essas peregrinações às escondidas do rei Dom Dinis, que não aprovava os gestos piedosos, pois eram incompatíveis com a condição de uma rainha.
Isabel colocou a sua realeza a serviço do próximo. São suas essas palavras: Deus tornou-me rainha para me dar meio de fazer esmolas. E por essa postura de serviço ao próximo, o povo português lhe deu o título de Rainha Santa. Ela era médium de efeitos físicos. Ela tinha capacidade de materializar moedas de ouro. Eram com essas moedas de ouro que ela ajudava as pessoas. Também tem um episódio, um certo dia ela estava no palácio e pediu para fazerem pães para distribuir, né, para as pessoas. E o cheiro começou, né, a ir pelo palácio inteiro. O rei ficou irritado. E quando ele chegou na cozinha do palácio, os pães, todos que estavam em cima das bancadas, se transformaram em rosas. Aí ele não teve o que falar, né? Eram rosas, não eram pães para serem distribuídos. Quando ela desencarnou, ela foi recebida por Maria de Nazaré e por Jesus. Tamanho era o reconhecimento do trabalho que ela executou aqui na Terra, né? Depois ela reencarnou em Pernambuco, como uma mulher simples, no século XIX, para ajudar de novo pessoas na condição de miséria total. Ela ficou conhecida como Maria do Pão, porque ela transformava até pedra em pão, para poder ser distribuído para as pessoas com fome. Esse relato, né, ele foi retirado do livro Isabel de Aragão, a Rainha Médium. Se vocês quiserem também ler, uma história muito bonita, né, da trajetória da vida dela. Bom, um dia Jesus nos disse: o que quer de mim? Numa alusão clara de nossa busca incessante de resolver nossos problemas, nossos conflitos, de forma fácil e rápida, sem qualquer esforço pessoal, de uma busca interior, de renovação, perdão, amor, como ela falou no preparo, né? Na nossa reforma íntima. A gente não passa por dificuldades assim aleatoriamente, né? Nós temos a oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Mas é difícil a gente aceitar a vontade do Pai. A gente quer que a nossa vontade prevaleça. E muitas vezes, aquilo que pensamos ser o nosso melhor e pedimos com tanto fervor, não é o nosso melhor, então aquilo não acontece na nossa vida, né? Eu tenho uma amiga que ela fala, né, que diante das dificuldades, agradeça. Qualquer dificuldade que tenha, agradeça. Agradecer por quê? Porque Deus confiou aquele problema para você, então Ele sabe que você tem condições de resolver, né? E é isso. Mas é difícil, né? Ainda mais o perdão. Eu perdoo, mas não esqueço. Então não perdoou, né? Só perdoou daqui para fora, não para dentro, né? Bom, de outra feita, ele nos alerta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, pois ninguém vai ao Pai senão por mim. Nesse momento, podemos ver que encontrar a felicidade real, que é ir até o Pai, está dentro de nós, seguindo os ensinamentos de Jesus. A prática diária desses ensinamentos, habituarmos a vivenciá-los, é que vai nos dar essa paz, que não encontramos em local nenhum. Pois uma vez ele disse: a minha paz vos dou, mas não a paz do mundo. Refletir nossa vida, nossos atos, nossos desejos dentro de padrões éticos e moralmente equilibrados. Viver cada dia com suas necessidades, trocar esse ser velho que temos dentro de nós pelo novo homem. Assim, vamos em breve encontrar as soluções no profundo do nosso ser. A realidade espiritual que habita em nós
passará a ser o mais importante. A doutrina espírita, baseada nos ensinamentos de Jesus, é uma filosofia que nos oferece uma forma clara e simples de entender e praticar o que Jesus nos ensinou, começando dentro de nós e levando gradativamente para fora, usando a prece como apoio direto com Ele, praticando o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é o nosso compromisso com a espiritualidade que nos acompanha, com os nossos mentores, com os nossos amigos, com o mentor da casa, né? Quando nós praticamos o Evangelho no lar, desde cedo os amigos já estão na nossa casa, esperando aquele momento do nosso encontro, da nossa comunhão com eles. Vendo o próximo como nosso irmão, amando e perdoando a todos. Tarefa diária, tarefa difícil, mas não impossível, que Jesus nos confiou essa tarefa. E eu gostaria de ler aqui uma passagem do livro José Carlos de Luca, O Amigo Jesus, que ele diz assim: hoje como ontem, ainda é possível ouvir a voz melodiosa de Jesus, conclamando os amigos ao serviço redentor da humanidade. Quem são esses amigos? Todos nós. Amigo, saiba que quando você veio a este mundo, fui eu quem autorizou o seu nascimento no planeta e fiz isso com muita alegria e esperança. Você era como um menino que precisa entrar na escola da vida e eu abri as portas para o seu aprendizado. Eu tinha muita confiança de que você seria um bom aluno e continuo acreditando nisso. Planejamos o lar que você nasceria, as pessoas com quem conviveria, os recursos de que disporia e até as dificuldades que enfrentaria. Tudo foi arquitetado para que o seu aprendizado fosse aplicado nas suas vivências aqui na Terra. Seu trabalho, sua família, seus amigos, suas posses, sua religião, seus estudos, enfim, tudo que lhe foi dado por meu Pai para que você fosse um multiplicador de talentos. E o que ontem ensinei, volto a repetir hoje, com maior ênfase ainda. Não enterre os seus talentos, coloque-os a serviço do irmão. Não se esqueça de que você é parte de um todo. É galho de uma árvore, com outros tantos galhos. É uma gota d'água que se junta a tantas outras no oceano de Deus. A vida só ganha sentido quando nos sentimos integrados ao todo. O egoísmo é o maior entrave à felicidade do homem, porque ele o isola do conjunto harmonioso de Deus, perdendo-se com essa atitude toda a riqueza de emoções, sentimentos e alegrias que só podem nascer do intercâmbio amoroso entre os homens. Hoje eu vim à sua presença para trazê-lo de volta ao campo da vida, para fortalecer a nossa amizade. Eu tenho outros amigos na terra que estão precisando das suas mãos, estão precisando dos seus talentos. É só olhar à sua volta para descobrir quem são esses irmãos. Eles me chamam, precisam de mim, mas eu preciso de você para ajudá-los. Eu só posso socorrê-los através das suas mãos, da sua boca, dos seus olhos, da sua inteligência. Eu não quero fazer isso sozinho.
Aliás, certamente nem conseguiria, porque a vontade de Deus é que todos se tornem Cristos também. Você precisa de mim, estou aqui, mas eu também preciso de você, meu amigo, e alguém precisa de nós. Então, né? Jesus está aqui sempre ao nosso lado, contando com o nosso esforço, com a nossa amizade, com o nosso empenho, para que nós nos tornemos pessoas melhores e auxiliemos quem está ao nosso caminho. Tá bom? Então, muito obrigada. Hoje eu não encerrei com música. Eu preferi encerrar hoje com essa reflexão do José Carlos de Luca, né? Para a gente repensar sempre nos nossos momentos de dificuldade, de alegria, no nosso dia a dia. A presença amorosa do nosso Mestre Jesus, sempre ao nosso lado. E Ele confia em cada um de nós. E Ele sabe o que se passa dentro do coração de cada um de nós, das dificuldades, das alegrias, mas também, acima de tudo, tem a esperança de que a gente vai conseguir superar tudo isso e seguir adiante. Que possamos multiplicar os nossos talentos que foram doados não, emprestados, né? Emprestados por Deus para que possamos evoluir e que possamos auxiliar nessa transição planetária. Muito obrigada a todos.